Estamos ainda nessa caminhada, nesse tempo comum. Estamos na 23ª semana, nesta terça-feira, com o Evangelho de São Lucas, que está nos ajudando a caminharmos com Jesus e compreendermos também o que Ele tem como ensinamento para todos nós. Hoje nós nos deparamos com Jesus, que precisava tomar uma grande decisão. Ele precisava fazer uma grande escolha. Porque na medida que Jesus foi pregando, foi anunciando, homens foram se juntando a Ele. Eram 72 discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, vendo o que Jesus falava, o que Jesus fazia. E agora Jesus sobe a montanha, segundo Lucas, a uma grande montanha, vai lá para cima e passa a noite toda rezando. E quando ele desce dessa montanha, ele escolhe esses 12 homens, que aqui fica bem claro, né, que ele deu o nome de apóstolos, já não era mais discípulos, era apóstolos, que quer dizer enviados. E aqui tem a lista dos 12. Era esse que iria compor o grupo que estaria com Jesus durante 3 anos, ouvindo, aprendendo com Jesus as coisas, tentando compreender que Jesus é Deus, como está dizendo, né, na primeira leitura, hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses. Nele está a plenitude de toda a divindade, e isso é muito importante para o que eu irei falar no decorrer da homilia. Então eles precisavam olhar em Jesus e ver que nele estava a plenitude de toda a divindade. Ele é Deus. Lembremos que lá no Monte Tabor ele chama Pedro, Tiago e João, e ali ele se transfigura, e Pedro, Tiago e João veem Jesus na sua glória, como ele está no céu. Isso precisava ficar bem claro dentro do coração deles, diante da missão que Jesus agora ia incumbir a esses 12. Lembremos que depois da sua morte, Jesus ainda ele ressuscita, fica ainda um tempo com os apóstolos, mais ou menos aí uns 50 dias, envia o Espírito Santo, depois ele volta, e aí ele envia: ide por todo o mundo. Isso aqui é importante, olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e pregai a boa nova. A boa nova sou eu, em mim está a plenitude de toda a divindade, eu sou Deus. Já apresentei vocês que existe a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um Deus só, em 3 pessoas. Essa é a boa nova. Todos precisam olhar para mim e se dobrar diante de mim. E reconhecer que eu sou o Deus verdadeiro. É nessa religião, é no judaísmo que eu me revelei. E é a partir do judaísmo que nasce o cristianismo. Aqui está o conteúdo geral, né, de uma forma bem geral, do que os apóstolos deveriam ir agora para todas as nações para apresentar o Deus verdadeiro. Aqueles que forem batizados serão salvos. Os que creem que eu sou Deus e que eu sou o Salvador, os que acreditarem nisso, serão salvos. Mas é preciso ser batizado.
Quem não for batizado será condenado. Já está condenado. Olha que missão árdua. Hoje nós temos uma concepção assim de evangelização. Quando a gente pensa em evangelização, a gente já lembra, né? Um tocador de violão, um microfone e alguém falando e todo mundo embaixo batendo palmas. Para os primeiros cristãos, a coisa não era bem assim, não. Não tinha violão, não tinha teclado, não tinha cantor, não tinha ninguém. É eu com eu. Ou melhor, é eu com Deus. E aí esses apóstolos, agora eles têm que ir para esses povos que nunca ouviu falar do Deus verdadeiro. Porque os povos, porque o homem por si só, o homem já é religioso. Não tem como o homem não ter necessidade de um ser superior que se chama Deus. Até aqueles que se dizem ateu, lá também dentro deles existe essa necessidade. Por isso que vão criando, né, uma energia, uma força superior, é assim. Embora não digam que seja Deus. Só que os povos, cada um vai criando o seu próprio Deus. E Deus, ele precisava agora se mostrar e dizer: epa, não é esse, sou eu. É só isso, simples, né? Olha, vocês estão adorando o Deus errado. Não é esse Deus que você deve adorar. Vocês devem adorar a mim. Mas para acontecer isso, Deus precisava se mostrar. E ele se mostrou com Abraão. Por isso que fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o verdadeiro Deus que se mostra naquele povo. E é nesse povo que o verbo se faz carne e vem habitar entre nós. E aí nós vemos com os nossos próprios olhos Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem dizer aquele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai à eternidade, ninguém vai habitar com a Santíssima Trindade se não passar por mim. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então veja que missão árdua para os primeiros apóstolos e para os primeiros cristãos, porque eles tinham que, naquele povo, entrar naquela cultura. Vou dizer mais uma vez, não tinha violão, não tinha equipe de música, não tinha microfone. Porque hoje tem pessoas por aí que se não tiver um violão não vai não, tem que ter um violãozinho. Não, quem disse que a evangelização só se dá com um violão? Ou com um bom cantor? Não, a boa evangelização se dá com Jesus Cristo. É Jesus que eu vou levar. Dentro do meu coração tem que estar o ardor. Deus está dentro, Ele habita. Dentro de mim há um fogo. Aquele fogo, né, que fala que São Felipe Neri, na hora que ele pediu, diz que o Espírito Santo veio sobre ele, que abriu, aquele fogo entrou nele e quebrou até as costelas por dentro. Abriu por dentro. É esse ardor, é Jesus. Só que você vai para um povo que poderá te matar. Porque você chegar e apresentar um outro Deus é uma ofensa. Ei, vem cá. E nessa ofensa pode levar você à morte. Isso é evangelização. Então, quando o apóstolo vai, o missionário vai, ele tem que chegar e dizer assim para os pais dele: tchau, eu estou indo, não sei se eu volto, talvez eu vou morrer por lá.
Por isso que há choro, né? Chora, abraça, chorinho, entra no avião, entra no carro, dá tchauzinho. Aquele tchau ali significa talvez nunca mais você vai me ver. Isso é evangelizar. Então eles vão. Chega lá, agora tem que se adaptar, tem que entrar. Epa, quem é esse cara aí? Imagina, São Tomé. Ele vai pregar na Índia. Então lá tem os deuses próprios da Índia. O Brahma, não sei se é Brahma ou Brahma. Aí tem Shiva e outros deuses. Aquele povo serve aquele Deus. Imagine, passou-se gerações e gerações e gerações, todo mundo vendo aqueles deuses ali, dizendo que esse é o Deus verdadeiro e tal. Agora chega Tomé e diz: ei, meus irmãos, eu tenho uma notícia nova para te dar. Uma boa nova. Qual é a boa nova? Não é esse não, é Jesus Cristo. Ele se revelou a nós e se mostrou. Ele começou lá com Abraão e tal, veio com os profetas e tal. Ah, gente, não dá, né? Vai matar. Você agora vem falando isso agora? Está colocando em risco a própria vida. E colocou e morreu. São Tomé, você pode ver que no dia em que se comemora São Tomé, nós sacerdotes nos vestimos de vermelho para mostrar que ele morreu, dando a vida por Jesus Cristo, dando a vida, mostrando, não é esse, é esse, não é a esse que vocês devem se dobrar diante de Jesus Cristo, o Senhor, o Pantocrato, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que morreu, deu a vida pela nossa salvação. Isso é evangelização. Vai ser aceito ou não, vai ser desprezado ou não, vai ser amado ou não. Você vê como é que a concepção de hoje? Você vai, monta um grupinho, um palco maravilhoso, fica o cara lá testando o som, para ver se o som está bom, tudo maravilhoso, né? Som, que ele vai testando. Aí quando o som não está bom, o pregador sai, não está bom não. Tinha som não, meus irmãos, não tinha som não. O som era a garganta. E vamos imaginar agora Paulo, né? Lá no capítulo 17, dos Atos dos Apóstolos, você vai ver, né? Do 17, do versículo 17 até o 34, não, do versículo 15 até o 34, você vai ver. Paulo chega em Atenas, vamos ver lá os deuses, né? Gregos, Júpiter, todos esses deuses lá, o panteão, né? O lugar onde estão todos os deuses. Aí Paulo chega lá agora, os atenienses tudo satisfeito com seus deuses. Aí Paulo agora vem e olha e diz: ei, eu tenho uma notícia para falar para vocês. Vocês estão vendo aquele altar lá que não tem ninguém? Eu vou falar, é esse daí, ó. É nesse altar que não tem ninguém que eu vou apresentar a vocês. E foi a pior pregação que ele fez. Alguns, uns 3 ou 4 que se converteram naquele dia. Mas ele estava colocando em risco a própria vida dele. E quando eles vão para Roma, os deuses romanos, que são semelhantes aos deuses gregos, só mudam o nome, mas é tudo a mesma coisa. E ele chega lá. E eles chegam lá, né? E anunciam e vão. Olha, o resultado da pregação de Pedro e Paulo foi essa: crucificação para Paulo e cabeça rolando crucificação de Pedro e cabeça rolando de Paulo.
mas dentro deles estava o ardor. Tanto que Paulo, quando ele chega em Atenas, que ele vê aquele monte de deuses lá, ali fala que ele fica com o coração tão compassivo, ele fica ali triste, porque aquelas pessoas estavam adorando a outros deuses. Eles precisavam encontrar o Deus verdadeiro para que pudessem se salvar. Então aquele coração, ele ali, olha como é que fica o coração do evangelizador, ao coração do padre, dos bispos. É esse coração que tem que estar. Aquele povo está servindo a outros deuses. Eles ainda não encontraram o Deus verdadeiro. Eles precisam encontrar o Deus verdadeiro. E ali reza, pede muita graça a Deus de poder ter força para ir. É assim. Nem que eu tenha que dar vida, mas eles precisam encontrar Jesus. Nem que eu tenha que dar vida. É aí que Paulo depois vai falando, né? De tantas coisas que ele passou para poder pregar o evangelho. Passou fome, apanhou. Não tinha lugar onde dormir. Dormia no chão, na rua, no meio do mato, no mar, no navio. Foi desprezado. Tudo para que o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova da salvação, ide por todo mundo e pregar o evangelho no coração das pessoas, para que as pessoas pudessem ser salvas e não serem mais enganadas por Satanás. Era assim. Eles não ficavam brigando por dinheiro, camisa de marca, carro do ano. Eles não iam e voltavam com o dinheiro cheio o bolso cheio de dinheiro. Quer dizer, nem voltavam, né? Morriam lá. Davam a vida lá. Salvação das almas é o que estava no coração deles. Imagina aqui no Brasil, o chamado apóstolo, né? O apóstolo dos brasileiros, aquele que trouxe a boa nova, São José de Anchieta, jesuíta, chega aqui, encontra os índios adorando um deus que chamava Tupã, Jaci, Sumé. E agora esse homem vem de lá, de Portugal, e começa o quê? Dar vida, entra, susceptível a levar uma flechada na testa, no coração, e vai ali entrando, vai entrando na vida. Aí tem que aprender a língua, o tupi-guarani. Ele não sabia se ele ia voltar vivo ou morto. E agora ele tem que falar que Tupã não é o Deus. Deus é Jesus Cristo, nele está a plenitude de toda a salvação. E ali celebra a missa. Os índios vão vendo aquela celebração. Eles ficavam até espantados. Conta que os índios, quando eles viam celebrando a missa, eles ficavam tudo quietos e diziam assim: olha, Deus está no meio de nós. A evangelização ia acontecendo. E o coração dos índios ia se transformando. E eles iam tendo um encontro com Deus. E aí eles deixam o Tupã para ficar com Jesus. Isso é evangelização. Não é para chegar lá, né? Essa concepção de evangelização que tem por aí, né? Aí você tem que chegar lá e você tem que se dobrar diante de Tupã. Não, você não tem que se dobrar diante de Tupã, nem de Júpiter, nem de Brahma, sabe lá quem mais. É eles que têm que se dobrar diante de Jesus Cristo. E nós precisamos apresentar Jesus para que eles se dobrem diante de Jesus. O Deus que se revelou, o Deus único e verdadeiro. Isso é evangelização, é mudança. É mudança de concepção. Esse Deus que eu concebo, que eu ofereço incenso, que eu faço isso e faço aquilo,
não é ele, é esse daqui, olha, se chama Jesus Cristo. E aí, imagine essas pessoas agora ter que fazer essa mudança e ainda se prostrar diante da Eucaristia e entender que naquela Eucaristia, aquele pão, aquele vinho, é esse Deus verdadeiro. Olha, só muita vida de oração, muita penitência, jejum, para conseguir fazer com que o outro entenda. E mesmo assim, com tudo isso, ainda tiveram os que não entenderam e mataram os apóstolos. Então, Tomé vai para a Índia e Deus nos deu Madre Teresa de Calcutá. Santa Madre Teresa de Calcutá. São José de Anchieta veio para o Brasil e Deus nos dá Santa Dulce, que agora vai ser canonizada. E São José de Anchieta vem, e espero que você também seja um dulce ou uma dulce, um santo do futuro, por você ter conhecido Jesus, amado Jesus e servido a Ele. Agora imagina, né? Nós conhecemos Jesus agora, encontramos o Deus verdadeiro e vamos voltar a adorar Tupã. Aí nós conhecemos Jesus e agora vamos adorar Júpiter. Não tem cabimento. É o contrário. Que Deus nos dê a graça que Jesus seja Jesus e que ao simples pronunciar do nome Jesus de São Paulo se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.